Vamos para a resolução das questões de conhecimentos gerais, Zenados 2017, 19 e 23, duas de cada ano aí. Zenados 2017 elétrica, questão de conhecimento geral, uma questão de elétrica. Número 3, acabou que com conhecimentos gerais, que é uma questão mais puxada para a elétrica aí, ó. O sistema de tarifação funciona com base em 3 bandeiras. Bandeira verde, com as condições de geração favoráveis e a tarifa não sofre acréscimo. Na bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de 0,02 centavos para cada kWh consumido. E na bandeira vermelha, condição de maior custo de geração de energia, a tarifa sofre acréscimo de 0,035 para cada kWh consumido. Assim, para saber quanto se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta multiplicar o consumo em kWh pela tarifa em questão. Aí tem a tabela com os aparelhos, a potência, o tempo de uso diário e o valor do quilowatt, quanto kWh que ele gasta, né, com aquele tempo ali. Considerando as informações do texto, os dados apresentados na tabela, uma tarifa de 50 centavos por kWh em bandeira verde, em um mês de 30 dias, avalie as afirmações. Em bandeira amarela, o valor mensal da tarifa de energia elétrica para um chuveiro de 3.500 watts seria de 1,5 e de 1,65 para um chuveiro de 5.500. O valor mensal da tarifa, se gastar 1,5 por mês com chuveiro de 3.500 watts, tá errado, né? Não pode. O certo seria fazer a conta aqui, mas já dá para saber, né? A interpretação aqui da tabela. Meia hora, né, em um dia dá 1,75 kW. 1,75 vezes 0,5, né, que seria 50 centavos ali na bandeira verde, já dá 87 centavos por dia, né? 2 dias já passa desse valor que ele falou aí. Então, totalmente errado. Então, onde tem a 1, você já pode cortar aqui, ó. Sua chance caiu para 50%. Se fosse no chute, de 20 vira 50. Vamos lá. Então, deixar um carregador de celular e um modem de internet em stand-by conectados na rede por 24 horas representa um gasto de 5,40 na tarifa verde e 5,78 na amarela. Então vamos somar aqui o carregador 0,24 mais modem 0,12. Aí vai na calculadora aí, ó, 0,24, dá 0,36, né? 0,36 kWh. Eles estão sendo usados por 24 horas já. Então, eu consumo 0,36 kWh cada dia. Então, em 30 dias, então, vou fazer isso aqui vezes 30, vai dar 10,8. 10,8. É isso aí, vezes 50 centavos é metade, né? 5,40. Então, beleza, 5,40 aqui, tá certo. E aí depois na bandeira amarela, aí nós não vamos multiplicar por 50 centavos não, a bandeira amarela tem mais 2, né? Então é vezes 52 centavos. Então é 10,8 vezes 0,52. Aí vai dar 5,61. E tá falando que tá 5,78 aqui, então tá errado também, isso aqui tá errado. Vai ser a 3, então a 2 tá errado, só pode ser a 3.
a letra B. Mas vamos ver o que ela fala aqui, né? Às vezes eu errei alguma conta ali. Bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia em relação a cada lâmpada incandescente no lugar da LED. Aí tinha que fazer a conta também. Vou fazer rapidinho aqui. Cadê a lâmpada incandescente? Por 5 horas, está supondo aqui que usa 5 horas por dia. E vai ter um gasto aqui de 0,3. Então, 0,3 vezes 30 vezes 0,5. Então, 0,3, né, que é 0,3 kWh, vezes 30 dias, dá ali 9, vezes 0,5, que são 50 centavos. Que é tarifa verde, né, tarifa verde. Aí dá 4,50. 4,5. E aí, se fosse LED, lâmpada LED, a 0,04, usando as mesmas 5 horas. Então é 0,04 vezes 30 dias, dá 1,2 vezes 0,5, seria 50 centavos. Então, isso 1,2 vezes 0,5 dá 0,6. Então, 4,50 menos 60 centavos, né, que é 0,6. Essa subtração aqui dá 3,90, isso mesmo. Letra B, tá certo. Aí vamos lá. A imigração haitiana para o Brasil passou a ter grande repercussão na imprensa a partir de 2010. Devido ao pior terremoto do país, muitos haitianos redescobriram o Brasil como rota alternativa para migração. O país já havia sido alternativo para os haitianos em 2004 e se deve à reorientação da política externa nacional para alcançar liderança regional dos assuntos humanitários. A descoberta e a preferência pelo Brasil também sofreram influência da presença do exército brasileiro no Haiti, que intensificou a relação de proximidade entre brasileiros e haitianos. Em meio a esse clima amistoso, os haitianos presumiram que seriam bem acolhidos em uma possível migração ao país que passa a liderar a missão da ONU. Passará a liderar a missão da ONU. No entanto, os imigrantes haitianos têm sofrido ataques xenofóbicos por parte da população brasileira, recentemente. Uma das grandes cidades brasileiras serviu como palco para uma marcha anti-imigração, demonstrando um crescente discurso de ódio em relação a povos imigrantes marginalizados. Observa-se na maneira como esses discursos se conformam que a reação de uma parcela dos brasileiros aos imigrantes se dá em termos bem específicos. Os que sofrem com a violência dos atos de xenofobia em geral são negros e têm origem em países mais pobres. A partir da informação do texto, conclui-se que vamos lá. O processo de acolhimento dos imigrantes haitianos tem sido pautado por características fortemente associadas ao povo brasileiro. A solidariedade e o respeito às diferenças. O processo de acolhimento dos imigrantes haitianos tem sido pautado por características fortemente associadas ao povo brasileiro. Tá falando que recentemente tá tendo ataque xenofóbico, então isso aqui tá errado para mim. As reações xenofóbicas são relacionadas ao fato que os imigrantes são concorrentes diretos para os postos de trabalho de maior prestígio. Não são concorrentes pelos cargos de maior prestígio na sociedade, não. Geralmente eles pegam subempregos, né? Os imigrantes pegam subempregos, coitado. Então isso está errado. O acolhimento promovido pelo povo brasileiro aos imigrantes oriundos de países do leste europeu tende a ser semelhante ao oferecido aos imigrantes haitianos, pois no Brasil vigora a ideia de democracia. Também não. Tá falando aqui que está tendo os ataques xenofóbicos ali. Os europeus, nos países do leste europeu, eles acolhem bem, né?
O nacionalismo exacerbado de classes sociais mais favorecidas no Brasil motiva a rejeição aos imigrantes haitianos e a perseguição contra os brasileiros que pretendem morar fora do seu país. Nada a ver também. Não tem nada a ver com o brasileiro que quer morar fora do país em busca de melhor condição, não. A crescente onda de xenofobia só pode ser né? Vamos ver aqui. A crescente onda de xenofobia que vem se destacando no Brasil evidencia que o preconceito e a rejeição por parte dos brasileiros em relação aos imigrantes haitianos é pautado pela discriminação social e pelo racismo. Essa aqui mesmo, a letra E mesmo. Falando aqui que a maioria, né, da violência dos ataques em geral são negros e tem origem de países mais pobres. Então vai ser a letra E mesmo. Questão do Enem de 2019, questão número 2, traz a imagem, a arte aí do Augusto de Campos, artista concretista brasileiro cuja poética estabelece a relação de diálogo entre aspecto visual, sonoro e tátil do texto verbal. Com base no poema apresentado, avalie as afirmações a seguir. O aspecto sensorial é construído por meio da exploração da dimensão visual das palavras, sendo a imagem um elemento essencial do texto. Correto. Você olha para a imagem e você sente isso aí. Explora a dimensão visual, forma uma coisa 3D aqui, de acordo com o tamanho das letras, né? O artista utiliza técnicas de diagramação, harmonizando os componentes gráficos e espaciais que se transformam em elementos de construção de sentidos diversos. Técnicas de diagramação, harmonizando os componentes. Pode ser que sim, não entendi muito bem não, mas parece que Vamos ver mais aqui. Deixa essa 2 aí no stand-by. A impressão de movimento caótico cria o efeito de uma espécie de Big Bang, que atua sobre as palavras bomba e poema. Tem aquela imagem do Big Bang, né? Aquele espiral que converge para o centro ali. E tá aqui a minha bomba. B-O-M-B-A. Bomba, isso mesmo. E poema. P-O-E. Poema. Isso aí. Esse aqui tá certo. Essa impressão desse movimento aqui sobre as duas palavras, isso mesmo. Aí vem poema, aí vem bomba, aí vem poema. É isso mesmo. Tá, então onde tem 1 e 2 já pode ser que tá certo. Tá certo. Tá, então vamos continuar. A utilização do espaço é secundária para a construção dos sentidos da obra, já que a palavra escrita nesse caso é suficiente para a leitura do poema. Esse aqui não, esse aqui o espaço aqui não é secundário, não, é um dos elementos principais para dar essa sensação aqui que a gente está vendo. Então, onde tiver A4, você já pode cortar. Sai, sai, sai. Esse A2 a gente estava na dúvida, agora a gente tem certeza, porque era onde tinha A1 e A3, então A2 também é verdade agora. Não precisa nem voltar para ler ela. Fechou. Enem de 2019, tem a imagem aí da grávida, cega, o cadeirante, a mulher com os bebês ali, o idoso, enfim, um rapazinho um pouco mais obeso. O princípio da acessibilidade dispõe que na construção de espaço, na formatação de produtos e no planejamento de serviços, deve-se considerar que as pessoas com deficiência PCD são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser concedido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena, para não obstaculizar
o exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos os cidadãos e por isso não se limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas também pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes e em situação vulnerável. Considerando a imagem e as informações apresentadas, avalie as informações a seguir. Projetar, adaptar as vias públicas, facilita a circulação. Projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação das pessoas com dificuldade de locomoção e usuários de cadeira de roda, sendo uma medida adequada de acessibilidade. Tá certo isso aqui. Acho que tá certo. Padronizar as calçadas com implantação universal de rampas, faixas de circulação livres, barreiras, guias e pisos antiderrapantes atende ao princípio de acessibilidade. Também está certo, são questões que facilitam aí o acesso para esse grupo todo de pessoas aí. Garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiência nos edifícios públicos em espaços abertos públicos é uma previsão legal convergente ao princípio da acessibilidade. Aí na leitura aqui, atenção na leitura, ó. Tá considerando que as pessoas PCDs, né, são usuárias legítimas, dignas e independentes. Então ela não deve depender de ajuda de terceiro, não. Não tem que garantir a ajuda de terceiro para conseguir fazer as coisas, não. Isso aqui para mim tá errado. 3 tá errado. Então onde tiver a 3 você corta. E se a 1 e a 2 a gente já marcou que é verdade, a 4 deve ser verdade também, porque aqui, ó, a 2 a gente já marcou que é verdade, então tem que ser onde tem a 1 e a 2. Mas vamos ler aqui, ó. Implantar sinalização sonora nos semáforos e informações em braille nas sinalizações dos espaços urbanos para pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade adequada. Fechou. Essa aqui é verdade. Então é a 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Letra D. ENAD 2023, caminhando para as duas últimas, estudos realizados em 2021 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, OMS, mostra que no Brasil houve uma queda brusca na taxa de vacinação infantil nos últimos anos, entre 17 e 21. A taxa caiu de 93,1 para 71,49, considerando crianças com menos de 1 ano. Essa redução da cobertura vacinal deixa a população infantil muito vulnerável e exposta a doenças que já estavam praticamente erradicadas, tal como o sarampo, que em 2008 voltou a ser uma preocupação para os brasileiros. Além do sarampo, ocorre o risco de outras doenças voltarem a acometer crianças, como a poliomielite, a meningite, a rubéola e a difteria. O gráfico mostra as taxas de vacinação infantil em crianças menores de 1 ano de idade, de 17 a 21. Considerando as afirmações no texto, assinale a opção correta. O percentual de vacinação com o imunizante da poliomielite se manteve constante na maior parte do tempo. Poliomielite é o mais amarelo aqui, amarelinho, né? Antes do laranja, ele estava em 84, depois de 19, 84, caiu para 76, 67. Caiu aí, né? Caiu um bocado. Não manteve constante, não. Não se manteve constante. Então a letra A não. A baixa cobertura vacinal menor de 1 ano é um dos indicadores de baixo desempenho das políticas públicas de atenção primária em saúde. Pode ser.
Você não investe em política pública de atenção primária e aí o pessoal vacina menos. Mas não fala nada disso aqui no texto. Mas pode ser, vamos ver o resto. A cobertura vacinal de crianças menores de 1 ano de idade foi muito variável, com alto índice de vacina BCG e média cobertura tetraviral. BCG é o azul aqui, estava 97 quando começou, 98, 86, tá um índice alto mesmo, mas depois chegou em 65, então caiu bastante. Então não tá com alto índice da BCG não. E média da tetraviral, a tetra é esse roxinho aqui mais escuro. E esse tá bem baixo, inclusive. É tetra mesmo? É tetra. Tá bem baixo, por sinal. Então, isso aqui também tá errado. Isso aqui tá errado. O aumento da taxa de vacinação infantil contra a febre amarela em 2021 em comparação com o índice em 2017 revela que as campanhas de conscientização da população foram bem sucedidas quanto ao alcance da meta. É da febre amarela. A febre amarela é esse laranja. 55. Em 2021, né? Que falou. Em relação a 47 para 55. O aumento da taxa contra a febre amarela em 2021 em comparação com 17 não aumentou tanto não, né? Chegar lá no 95, que é a meta lá, ideal. Não, isso aqui tá errado. A pandemia de Covid-19 ao ampliar a conscientização da população sobre a necessidade de manter o alto índice vacinal para evitar reaparecimento de doenças, contribuiu para o aumento da cobertura vacinal contra outras doenças. Não, aqui tudo baixou, né, vários, o índice está baixo ainda, e o Covid-19, pelo contrário, muita gente abandonou a vacina nessa época aqui. Então é essa letra B aí, ó. Né? Acho que é a letra B aí que... Vou olhar isso aqui, ó. Pera aí. Vai ser a letra B mesmo. Vai ser a letra B aqui, ó. Fechou na B. Mas que não tenha explícito isso aqui no texto, eliminando aí por eliminação, só sobrou ela. E também, né, quem tá mais antenado e mais ligado, dá para perceber que é isso aí. No Brasil, os idosos têm sido cada vez mais obrigados a permanecer no trabalho formal ou informal, mesmo após a aposentadoria, visto que os recursos provenientes dessa, na maioria dos casos, são insuficientes para a manutenção dos indivíduos. Um fator que pode ter agravado essa situação foi a aprovação da reforma previdenciária de 2019, que modificou as regras de idade e contribuição para acesso ao direito do benefício da aposentadoria. Tal mudança pode ter resultado em um número ainda maior de idosos disputando com as populações jovens e com o sistema de automação. No mercado atual, trabalho precarizado. No mercado atual. Isso. Essa situação contribuiu para o acirramento do preconceito contra a faixa etária, denominada etarismo. Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações seguintes. O conceito de etarismo fundamenta-se no fato de os idosos terem capacidade de trabalho reduzida e imporem custo elevado à previdência social, o que compromete a sua sustentabilidade econômica. Esse não é o conceito do etarismo, não. Tem capacidade de trabalho reduzida e impõe custo elevado. Não, essa aqui está errada.
As ações legislativas que visam o prolongamento do tempo de atuação da população idosa no mercado de trabalho devem ser acompanhadas por uma política de promoção da saúde e da qualidade de vida. Isso que é verdade. Você tem que envelhecer com saúde para você conseguir trabalhar na idade mais avançada. Então, é onde tem A2, você já pode ser. Então, onde não tem A2, você elimina. Então, elimina aqui 1 e 3 e elimina apenas A3. Tem A2 que tem A2. A1 eu acho que... esse aqui não é o conceito, não. Então, se a 1 está errado, só sobrou a letra A. Então, essa 3 deve ser mentira. As ações intergeracionais no mercado de trabalho têm como premissa o desenvolvimento de tecnologias que dotem o idoso de capacidade de trabalho equivalente à de seus jovens. Não, o mercado não trabalha para isso, não tenta integrar o idoso dessa forma no mercado, não. É só a letra A, que é só a número 2 mesmo. A 1 já está fora esse conceito de etarismo aqui, ó. Só pode ser a letra A. Finalizada aí as 6 questões.